A imagem daquele aeroporto internacional, com suas luzes frias e o burburinho indiferente da multidão, é uma tatuagem na minha alma. Não uma tatuagem bonita, mas uma cicatriz profunda que marcou o dia em que eu, Blanche, aos 15 anos, fui abandonada. A história daquele dia, no entanto, não começou ali, naquele terminal gigantesco e impessoal, mas se desenrolou muito antes, em uma vida que, por um breve período, pareceu um conto de fadas antes de se esfacelar em mil pedaços. Eu me lembro da época em que a palavra família tinha um som quente e acolhedor. Minha casa era um apartamento pequeno, mas transbordava risadas e o cheiro reconfortante de café fresco pela manhã. Eu tinha meu pai, um homem gentil de mãos fortes que me ensinava a desenhar estrelas no caderno, e minha mãe, Karen, cuja voz melodiosa acalmava qualquer medo infantil. Éramos nós três, um pequeno universo autossuficiente onde o amor parecia inesgotável. Essas memórias são como fotografias antigas, amareladas pelo tempo, mas ainda guardando a vivacidade de cores que se desvaneceram. Tudo mudou quando eu tinha 8 anos, a harmonia se desfez em sussurros, depois em discussões abertas, e finalmente, no silêncio ensurdecedor de um divórcio. Meu pai se mudou, e a casa que antes era vibrante, agora parecia grande e vazia, minha mãe e eu lutamos. As contas se acumulavam, os luxos se tornaram lembranças distantes, mas tínhamos uma outra. Eu acreditava que nosso laço era inquebrável, um refúgio de amor e lealdade em meio à tempestade. Foi então que Richard entrou em cena. Um empresário bem-sucedido, com um sorriso fácil e uma fortuna que parecia ilimitada. Minha mãe, antes preocupada com o aluguel e as despesas, logo se viu envolvida em um mundo de festas glamorosas, roupas de grife e jantares sofisticados. O apartamento pequeno foi trocado por uma mansão imponente nos subúrbios, com jardins bem cuidados e piscinas que brilhavam sob o sol. E, com Richard, vieram seus 3 filhos, Olivia, a mais velha, com seu ar de superioridade e um senso de estilo impecável, Jackson, o irmão do meio, com quem eu trocava poucas palavras e que parecia sempre alheio ao que acontecia à sua volta, e Zoe, a caçula, uma menina doce que se sentia tão perdida quanto eu naquele ambiente opulento, mas que logo se adaptou à atenção e aos mimos. Eu, no entanto, não me encaixava. Era a intrusa, a peça que não se encaixava no quebra-cabeça da nova família, perfeita da minha mãe. Richard era educado, mas distante, e seus filhos me olhavam com uma curiosidade misturada a uma ponta de desdém, como se eu fosse um móvel antigo que havia sido inexplicavelmente arrastado para dentro de sua decoração moderna. Minha mãe, antes minha confidente Porto Seguro, parecia cada vez mais absorvida por sua nova vida. Ela ria mais alto nas festas de Richard, falava sobre viagens exóticas e exibia joias que antes não sonharia em ter. Ela começou a vestir uma nova pele, uma que não combinava mais com o meu abraço, e a indiferença dela em relação a mim crescia como uma sombra silenciosa, consumindo a pequena luz de esperança que eu ainda carregava. Eu era uma estranha no meu próprio lar, uma observadora silenciosa da transformação de minha própria mãe em uma mulher que eu mal reconhecia. O sentimento de solidão, antes um sussurro, agora era um coro alto dentro de mim, preparando o palco para o que estava por vir. A sombra da indiferença de minha mãe se alongava a cada dia, transformando o que antes era um refúgio de dois em um palco onde eu era uma mera espectadora. Karen, que um dia foi a mulher que me secava as lágrimas e ouvia minhas histórias com genuíno interesse, agora parecia ter trocado de pele, vestindo a armadura da alta sociedade. Nossas conversas, antes íntimas e cheias de risadas compartilhadas, tornaram-se breves trocas de frases, muitas vezes interrompidas por seu telefone vibrando com compromissos sociais ou e-mails de Richard. Se eu tentava compartilhar algo sobre a escola ou meus próprios sentimentos, ela respondia com um "que bom, querida", ou "estou feliz por você", com um tom que indicava que sua mente já estava em outro lugar, provavelmente planejando o próximo jantar de gala ou a coordenação de alguma extravagância dos filhos de Richard. Eu tentei, com a inocência de uma adolescente que ainda ansiava por aceitação, me encaixar no novo molde dessa família. Esforcei-me para gostar dos pratos exóticos que a nova cozinheira preparava e que eu não conseguia engolir, para rir das piadas sem graça de Richard em jantares formais e para me interessar pelos assuntos triviais que Olivia e Jackson discutiam sobre moda ou os últimos aparelhos lançados. Até tentei me aproximar de Zoe, a caçula, mas ela, absorvida pelos seus novos brinquedos caros e pela atenção que recebia, rapidamente se distanciou, vendo em mim talvez um lembrete incômodo da vida antes. Eu era uma figura fantasmagórica na mansão, meus passos ecoando em corredores vazios, enquanto a vida acontecia em cômodos distantes, nos quais eu não era bem-vinda. O ápice dessa exclusão veio semanas antes de tudo desabar. Minha mãe anunciou, com uma excitação que não via nela há muito tempo, uma viagem a Bali com Richard e seus 3 filhos. Será uma aventura incrível.
Ela exclamou, com os olhos brilhando ao folhear catálogos de resorts de luxo. A menção de Bali e 3 filhos me atingiu como um golpe silencioso. Não havia menção a mim. Eu a olhei, esperando, ansiando por uma correção, um convite, qualquer sinal de que eu não havia sido esquecida. No dia seguinte, ela se preparou para levar Olivia, Jackson e Zoe a uma maratona de compras para a viagem. Sacolas de grife se acumulavam na entrada, e a mansão fervilhava com a expectativa de roupas de praia novas e acessórios elegantes. Eu desci as escadas, observando a agitação, o coração apertado. Mãe, eu chamei, com a voz um pouco mais baixa do que o normal, eu também preciso de algumas coisas para o verão. Ela se virou, com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. Ah, Blanche, ela disse, com uma leve impaciência na voz. Você já tem roupas o suficiente. Sem falar que você tem o guarda-roupa lotado de roupas de grife do Richard. Além disso, a gente nem sabe se você vai para essa viagem. A justificativa, superficial e cruel, cortou mais fundo do que ela poderia imaginar. Você já tem o suficiente, uma frase que encapsulava perfeitamente o seu desdém, a sua recusa em me ver, em me considerar parte daquele novo mundo que ela havia abraçado com tanto fervor. Eu recuei, sentindo as lágrimas se acumularem, mas me recusando a deixá-las cair. Engoli o nó na garganta enquanto a observava partir com os outros, a imagem deles embarcando no carro luxuoso, risonhos e despreocupados, queimando-se em minha memória. Naquele instante, algo dentro de mim se contraiu. Não era apenas a dor da exclusão, era um pressentimento frio, uma sensação de que aquela insuficiência de roupas era apenas um pretexto, e que algo muito maior e mais devastador estava por vir. Eu sabia, com a certeza arrepiante de quem sente o chão ruir sob os pés, que aquilo não era um simples esquecimento. Era um ensaio para um abandono muito mais profundo, um adeus silencioso que já havia começado. Aquele pressentimento gélido que me envolveu no dia das compras não era infundado. Foi uma semana depois, numa tarde abafada, que o castelo de cartas desabou de verdade. Eu estava no andar de cima, tentando me concentrar em um livro de história, mas o som abafado das vozes vindo do escritório de Richard no térreo era um imã irresistível para minha ansiedade crescente. Meus passos me levara mater a porta entreaberta. Era minha mãe, sua voz incomumente tensa, quase um sussurro desesperado, e Richard, com seu tom sempre controlado, mas com uma irritação subjacente inegável. Mas o que faremos com Blanche? Ouvi a mãe perguntar, a frase pairando no ar como uma nuvem de fumaça tóxica. O coração começou a bater descompassadamente no meu peito. Richard respondeu, sua voz seca e definitiva, como o estalar de um galho seco. Ela não será um problema, Karen. Já resolvemos isso. As palavras me atingiram como um golpe físico, esvaziando meus pulmões de ar. Ela não será um problema. O eco delas ricocheteou nas paredes da minha mente, enquanto a gravidade da situação me sufocava. Resolveram o quê? Minha mente gritava, um alarme ensurdecedor soando em meu interior, mas sem som algum para o mundo exterior. Eu cambaleei para trás, me encostando na parede fria, tentando assimilar o significado oculto por trás daquela frase fria e calculista. Minha própria mãe me entregando, como se eu fosse um fardo, uma inconveniência a ser resolvida. Nos dias seguintes, minha mãe agiu de forma estranhamente evasiva, evitando meu olhar, apressando-se em conversas triviais que não levavam a lugar nenhum. A despedida deles para Bali finalmente chegou. Na manhã da viagem, fui instruída a acompanhar o carro da família até o aeroporto internacional, sob a desculpa de que seria mais fácil para todos. Eu não tinha bagagem, apenas uma pequena mochila com o essencial. O alvoroço do embarque, o cheiro de querosene e o som de anúncios em diferentes idiomas, tudo se misturava em uma névoa irreal que turvava meus sentidos. Uma parte de mim ainda se agarrava à esperança de que era um mal-entendido, que ela me chamaria para ir junto, que tudo seria um pesadelo. Mas então, quando Richard e seus filhos, com suas malas impecáveis e seus risos animados, começaram a se mover em direção ao portão de embarque, minha mãe parou. Ela se virou para mim, os olhos vazios e evasivos, evitando qualquer contato visual significativo. Estávamos em meio a centenas de pessoas, mas eu me senti estranhamente exposta, como se todos pudessem ver a fratura que estava prestes a acontecer. Blanche, ela disse, estendendo-me um envelope branco, ligeiramente amassado. Aqui está $200. Você pode pegar um táxi para casa depois que estivermos no avião. E as chaves da casa. Bem, Richard tem uma cópia para a empregada, você pode pedir a ela para abrir quando chegar. A frieza de suas palavras, a falta de qualquer calor ou preocupação genuína, era um soco no estômago. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, nem mesmo um último abraço. Apenas $200 e a sugestão de pedir à empregada para entrar na vezes minha vezes própria casa.
Ela não esperou por uma resposta, nem por um adeus. Apenas um aceno apressado, quase como se estivesse se livrando de uma tarefa incômoda. Tenha cuidado, ela murmurou, mas seus olhos já estavam fixos em Richard, que acenava para ela seguir. Ela se virou e correu para alcançá-lo e aos filhos, que pareciam não ter notado nada, imersos em suas próprias conversas e na excitação da viagem. Eu a vi partir, o cabelo loiro balançando enquanto ela se misturava à multidão, desaparecendo sem jamais olhar para trás. A indiferença era um golpe físico, esmagando o último vestígio de esperança, de amor materno, que eu ainda tinha. Ela simplesmente se foi. Fiquei ali, parada no meio do caos pulsante do aeroporto, o envelope com os $200 pesando na mão como uma sentença, as palavras vazias dela ecoando em meus ouvidos. Sem chaves de casa, sem um plano, sem ninguém. O ar em volta parecia gelado, apesar do calor humano. A agitação ao meu redor, que antes parecia apenas um burburinho distante, agora se transformava em uma cacofonia ensurdecedora, um zumbido cruel de vozes e risadas alheias que pareciam zombar da minha desgraça. Pessoas apressadas com seus destinos, famílias se abraçando em reencontros emocionados, casais se despedindo com carinho, eu era a única figura estática em um turbilhão de movimento, um ponto solitário de paralisia em meio à vida. O som dos aviões decolando e pousando, antes um ruído distante e quase poético, agora era um lembrete cruel da minha solidão esmagadora, carregando centenas de pessoas para seus destinos, mas me deixando para trás, ancorada em um limbo de desespero. Minha garganta se apertou, e uma sensação de pânico começou a subir, sufocando-me, uma bola de terror que queimava em meu peito. As luzes frias do terminal pareciam intensificar a escuridão dentro de mim. Eu estava sozinha. Completamente e irrevogavelmente sozinha, perdida em um labirinto de vidro e aço, com o coração partido em 1000 pedaços e a alma gritando em silêncio. Aquele não era apenas o abandono de uma mãe, era o abandono do mundo inteiro. As horas seguintes se arrastaram, cada minuto uma eternidade congelada sob o brilho ofuscante dos neons do aeroporto. O envelope com os $200 era uma piada cruel em minhas mãos trêmulas. Meu telefone, um modelo antigo que minha mãe havia me dado quando Richard comprou um novo para Olivia, agora era meu único elo com o mundo, e a bateria, um fio tênue de vida, agonizava. Disquei o número da minha mãe, de novo, com dedos dormentes e uma esperança que diminuía a cada toque. Nenhuma resposta. Depois, o telefone de Richard, na remota chance de que ele, o educado, mas distante, pudesse ter uma ponta de decência. A caixa postal, sempre. Tentei Olivia, Jackson. Até Zoe. Nada. Era como se o mundo inteiro tivesse conspirado para me engolir naquele vácuo de abandono. Sentei-me em um banco frio, tentando me misturar à paisagem humana que passava por mim, alheia à minha dor. As lágrimas escorriam silenciosas, quentes no frio da sala de espera, salgadas em meus lábios rachados. A fome roía meu estômago, mas o nó na garganta impedia que eu pensasse em comida. A cada avião que decolava, minha esperança se desfazia um pouco mais. Eu era uma sombra, um fantasma em um lugar cheio de vida. Onde ir? O que fazer? A ideia de pedir ajuda a estranhos era aterrorizante, e a humilhação me paralisava. A noite caiu, e as luzes do aeroporto pareciam ainda mais artificiais, mais implacáveis. Minha mente exausta começou a repassar as lembranças do meu pai. As mãos fortes, o cheiro de loção pós-barba, as risadas em nosso apartamento pequeno. O divórcio, o silêncio que se seguiu, as tentativas frustradas de contato que, agora eu sabia, eram barreiras erguidas por minha mãe. Ele era uma figura distante, quase mítica, mas a ideia de sua existência era uma pequena chama em meio à escuridão. O número dele, eu tinha certeza de que estava em algum lugar, memorizado pela criança de 8 anos que um dia fui, ou talvez ainda salvo naquele telefone velho, com a bateria quase no fim, e o desespero atingindo um novo patamar, vasculhei a agenda do meu celular. Ali estava. Pai. O nome, simples e carregado de um passado esquecido, tremia na tela. Meu coração disparou, batendo forte contra minhas costelas. E se ele tivesse me esquecido? E se ele estivesse com raiva, ou pior, indiferente, como minha mãe? A vergonha era um peso esmagador. Que tipo de filha liga para o pai depois de 7 anos, e em que circunstâncias? Minha mão pairou sobre o botão de chamada, o suor gelado escorrendo pelos meus dedos. Era impensado, um tiro no escuro, mas era a única bala que me restava. Com um suspiro que parecia extrair a última gota de ar dos meus pulmões, apertei o botão. O som da chamada ecoou no terminal, um zumbido ansioso que parecia durar uma eternidade. Eu fechei os olhos, o cenário caótico do aeroporto desaparecendo por trás das minhas pálpebras, esperando o vazio da caixa postal. Mas então,
Depois de 3 toques que duraram uma vida, uma voz rouca e profunda atendeu. Alô, disse a voz, carregada de uma familiaridade que me atingiu como um raio. Era ele. Meu pai. Eu tentei falar, mas minha garganta estava fechada, as palavras presas em um nó de emoções. Soluços incontroláveis me sacudiram. Alô? Quem está falando? A voz dele soou novamente, com um tom de preocupação. Pai. Eu consegui sussurrar, o som da minha própria voz frágil e quebradiço. Houve um silêncio do outro lado, um instante que pareceu se esticar até o infinito. Então, a voz dele, agora mais firme, carregada de uma emoção contida, mas inconfundível. Blanche? Minha pequena? É você mesmo? Eu apenas chorei, sem conseguir responder. Blanche, onde você está? O que aconteceu? Você está segura? As perguntas vieram em uma enxurrada de preocupação genuína, a voz dele subindo de tom: eu vou até você. Não importa onde você esteja. Apenas me diga. Diga-me onde você está, agora. Aquelas palavras. Eu vou até você. Simples, diretas, e com uma força que desfez a represa de medo e solidão dentro de mim. O raio de esperança que eu precisava. O mundo parou de girar, o caos do aeroporto silenciou, e pela primeira vez em horas, senti um sopro de alívio, quente e inesperado, preenchendo o vazio da minha alma. Eu não estava sozinha. Eu tinha um pai, e ele estava vindo. Aquelas palavras, eu vou até você, foram um farol na escuridão, e a espera, antes torturante, transformou-se em uma ansiedade cheia de antecipação. Não sei quanto tempo se passou, talvez 2, talvez 3 horas, mas cada minuto parecia uma vida enquanto eu observava a porta de desembarque. E então ele apareceu. Não um homem jovem e esbelto das minhas memórias amareladas, mas um homem com cabelos grisalhos nas têmporas e uma postura que exalava uma autoridade tranquila. Seus olhos, no entanto, eram os mesmos, um azul penetrante que eu reconheceria em qualquer lugar, e que agora me encontravam com uma intensidade que quase me fez desabar. Ele veio na minha direção, seus passos decididos cortando a multidão. Eu me levantei, as pernas bambas, e antes que eu pudesse sequer pensar, ele estava ali. Não houve hesitação. Seus braços fortes me envolveram, e pela primeira vez em muito tempo, senti um calor familiar, um refúgio que pensei ter perdido para sempre. O cheiro dele, uma mistura de loção pós-barba e algo que só poderia ser pai, preencheu meus sentidos. Eu me agarrei a ele, as lágrimas que contive por horas agora escorrendo livremente, molhando seu ombro. Blanche, minha pequena, ele murmurou, sua voz embargada, apertando-me ainda mais forte. Você está segura agora. Está tudo bem. Naquele abraço, no centro daquele aeroporto movimentado, o mundo parou de girar. Ele me afastou gentilmente, segurando meu rosto entre suas mãos para enxugar minhas lágrimas com os polegares. Seus olhos esquadrinhavam meu rosto, buscando sinais de qualquer dano, e pude ver a preocupação genuína refletida neles. Precisamos sair daqui, ele disse, sua voz suave, mas firme. Ele segurou minha mão, e seu aperto era forte e reconfortante enquanto me guiava para fora do terminal, para uma área que eu nunca imaginaria existir para além dos táxis e ônibus. Lá, na pista de rolamento mais afastada, estava esperando um jato particular. Era um espetáculo em si, com sua fuselagem branca e brilhante refletindo as luzes da noite. Eu parei, boquiaberta. É nosso? Perguntei, a voz um sussurro incrédulo. Ele sorriu, um sorriso triste e um tanto nostálgico. É o meu, sim. Vamos para Seattle. É lá que eu moro agora. A ideia de que meu pai possuía um avião particular, uma vida tão distante daquela que eu conhecia, era quase incompreensível. Aquele mundo de luxo, algo que Richard exibia com tanto alarde, era, para meu pai, apenas um meio de transporte. Dentro do avião, o conforto era imediato. Assentos de couro macio, o silêncio que só o isolamento acústico de uma cabine privada pode oferecer, e uma comissária de bordo discreta que nos ofereceu bebidas e um cobertor macio. Eu me encolhi no assento, observando meu pai interagir com o piloto e com a comissária, sua postura profissional e o tom de voz calmo revelando uma faceta dele que eu nunca havia conhecido. Ele era mais do que o homem que desenhava estrelas no meu caderno, ele era um homem de negócios, um líder. A imagem de um CEO de sucesso começou a se formar na minha mente, juntando as peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. Você deve estar exausta e confusa, querida, ele disse, sentando-se ao meu lado, pegando minha mão novamente. Eu sei que você deve ter muitas perguntas. Ele suspirou, um som pesado de cansaço. Eu tentei, Blanche. Tentei te ligar, te mandar cartas, presentes em todos os seus aniversários e natais. Eu nunca parei de tentar. Sua mãe, ela não queria que tivéssemos contato.
As palavras eram um choque elétrico, atravessando a névoa de exaustão e alívio. Minha mãe havia me afastado dele, havia bloqueado todas as tentativas de contato. O castelo de mentiras que ela construiu começou a se rachar, e eu senti a primeira onda de uma raiva fria e calculista, crescendo em meu peito, direcionada à mulher que eu um dia chamei de mãe. A viagem para Seattle não era apenas uma mudança de cidade, era a travessia para uma nova realidade, uma onde as verdades mais cruéis começavam a vir à tona. Meu pai já havia insinuado as manipulações de minha mãe. Agora, na intimidade silenciosa do jato particular, enquanto as luzes de Seattle começavam a surgir no horizonte, ele começou a preencher as lacunas de uma história que havia sido deliberadamente obscurecida. Ele tirou uma carteira de couro gasta e, de um compartimento escondido, retirou uma pilha de pequenos cartões dobrados. Eu guardei todas, Blanche, ele disse, a voz suave, mas carregada de uma profunda tristeza. Todos os natais, todos os seus aniversários. Eu escrevia sobre o quanto sentia sua falta, sobre como queria vê-la. Pedia à sua mãe para entregá-las, pedia que me deixasse ligar. Ela sempre dizia que você estava ocupada ou não queria falar. Ele explicou que, após o divórcio, suas tentativas de manter contato foram sistematicamente frustradas. Cada telefonema era recebido com desculpas esfarrapadas, cada carta devolvida sem ser aberta ou simplesmente ignorada por minha mãe. Ele havia até aparecido em nosso antigo apartamento várias vezes, apenas para ser afastado na porta ou ser informado por Karen que eu estava fora ou dormindo. Eu tinha medo, Blanche, ele confessou, sua voz quase um sussurro. Medo de que, se eu pressionasse demais, ela te afastaria completamente, te levaria para longe e eu não teria como te encontrar. Eu confiei que ela, apesar de tudo, agiria pelo seu bem. Um erro imperdoável, eu sei. A admissão de seu medo, de sua confiança inicial, trouxe uma nova onda de dor. Eu podia ver o arrependimento gravado em seu rosto, os anos de culpa não dita. Ele não a estava culpando, não diretamente, mas apenas declarando os fatos de um engano calculado. Em seguida, ele tirou um documento fino, com aparência oficial. E isso, Blanche, ele continuou, a voz mais firme agora, é o comprovante das mesadas. Desde que você tinha 8 anos, eu enviava um valor considerável para sua educação e bem-estar. Não era um presente, era um direito seu. Eu acreditava que sua mãe estava usando para você, mas, pelos registros, parece que ela apenas o desviou. Ele me entregou o documento. Meu nome, o nome dele, datas e valores. Um fluxo constante de dinheiro, milhares de dólares ao longo dos anos, canalizados diretamente para minha mãe, nunca chegando a mim. O choque foi um golpe físico. Não apenas o dinheiro, mas a traição. As dificuldades financeiras que minha mãe e eu supostamente enfrentamos, os sacrifícios que ela alegava ter feito, a vida que ela pintou de nós contra o mundo, tudo era uma farsa. Ela havia se aproveitado da minha infância, da minha ignorância, da minha própria dor. Aquelas palavras de Richard no escritório, ela não será um problema, Karen. Já resolvemos isso, agora faziam um sentido gélido. Eu não era um problema, eu era um recurso. Um ativo a ser manipulado e, agora, um fardo a ser descartado. A dor que eu sentia no aeroporto, a tristeza do abandono, começou a se transformar em algo mais afiado, mais frio. Raiva. Uma raiva que queimava por dentro, alimentada pela imagem da minha mãe gastando aquele dinheiro em roupas de grife, em jantares com Richard, enquanto eu sonhava com uma vida mais simples, ao lado dela. Ela não apenas me abandonou fisicamente, ela me abandonou muito antes, manipulando cada detalhe da minha vida, roubando minhas memórias, meu direito a um pai presente. Eu encarei os documentos, as cartas que nunca recebi. Os olhos marejados, mas agora não eram lágrimas de tristeza, e sim de indignação. O castelo de mentiras que eu, ingenuamente, ainda tentava ver como lar, desmoronou completamente, revelando apenas ruínas e escombros. Eu não tinha mais uma mãe, não da forma como uma filha merece. Eu tinha uma manipuladora. E, naquele momento, a dor deu lugar a uma determinação gelada de que ela nunca mais teria o poder de me machucar. Minha nova realidade não era apenas com um pai, era uma realidade de verdades nuas e cruas, e eu estava pronta para encará-las. A determinação que me preencheu à medida que o castelo de mentiras de minha mãe desmoronava não era apenas uma emoção, era um motor. No dia seguinte, a luz filtrada pelas janelas da mansão de meu pai em Seattle encontrou-o já em pé, ao lado de um homem de meia-idade com um terno impecável e olhos astutos, Judy Bennett, seu advogado. Não houve rodeios. Era hora de voltar, de recolher o que era meu e de confrontar as sombras de um passado que eu agora enxergava com clareza brutal. A viagem de volta, desta vez em um carro executivo silencioso, foi muito diferente da angústia da chegada.
Eu estava tensa, mas não desesperada. Meu pai segurava minha mão, seu polegar acariciando minha pele em um gesto constante de apoio. Jude Bene, o advogado, revisava documentos em seu tablet, um lembrete silencioso da seriedade da nossa missão. A paisagem passava como um borrão, mas minha mente estava fixa na imagem daquela mansão, nas memórias dolorosas que ela guardava e nas verdades que ainda precisavam ser desenterradas. Ao chegarmos, a casa de Richard parecia mais fria e imponente do que nunca. Portões de ferro se abriram automaticamente, revelando o jardim impecável, agora sob a luz de um céu cinzento que parecia espelhar meu humor. A porta principal estava destrancada, e entramos em um silêncio pesado. A ausência de minha mãe e dos filhos de Richard era palpável, o ar cheirava a produtos de limpeza e a um vazio que ecoava nos salões espaçosos. A empregada, Angloria, que me conhecia desde que eu me mudei para lá, apareceu na sala de estar, seu rosto uma máscara de surpresa e apreensão ao ver meu pai e o advogado. Ela nos cumprimentou com um aceno tímido, mas logo se retirou para a cozinha, deixando-nos à vontade ou tão à vontade quanto se podia estar naquele cenário. Angloria, você pode nos ajudar a identificar os pertences de Blanche? Meu pai perguntou, sua voz surpreendentemente calma. A mulher assentiu, sem olhar para mim, parecendo temer a reação de minha mãe. Seguimos para o meu antigo quarto, que agora parecia um museu de uma vida que eu mal reconhecia. Minhas poucas roupas de grife, presentes de Richard para tentar me integrar, ou talvez apenas para me calar, estavam penduradas no armário, intocadas. Não havia muitas coisas que realmente me pertenciam, não no sentido de terem sido escolhidas por mim ou carregarem um pedaço da minha essência. Em contraste com os armários abarrotados de Olivia e Zoe, o meu era espartano, quase vazio. Enquanto eu começava a juntar minhas roupas e livros em uma caixa fornecida pelo advogado, meu pai e Judith Bennett observavam com uma gravidade silenciosa. A cada item que eu colocava na caixa, uma memória passageira surgia, um livro que li no meu canto, uma roupa que usei uma única vez em um evento social desconfortável. Angloria, mais como uma sombra, apontava para algumas gavetas e caixas no fundo do guarda-roupa que eu raramente usava. Foi então que encontrei. Em uma caixa empoeirada, escondida sob alguns cobertores velhos e brinquedos de infância esquecidos, havia uma coleção de envelopes. Não eram os meus envelopes, mas aqueles que eu havia visto na mão do meu pai no avião. Papel mais grosso, caligrafia masculina e firme. Cartões de Natal, de aniversário, meu nome escrito na frente. Meu coração disparou. Com mãos trêmulas, abri um por um. Para minha querida Blanche, no seu 9º aniversário. Papai sente sua falta todos os dias. Blanche, espero que você esteja bem. Saiba que eu te amo. Feliz Natal. Com carinho, papai. Cada palavra, cada data, era uma punhalada no meu peito, mas também uma revelação. Ali estava a prova física, inegável, das mentiras. Meu pai se aproximou, e eu lhe entreguei os cartões, sua expressão tornando-se uma mistura de dor e uma confirmação sombria do que já suspeitávamos. Ele os folheou lentamente, a tristeza em seus olhos azuis se aprofundando a cada lembrança de tempo roubado. Judy Bennett tirou fotografias com um pequeno dispositivo, registrando cada envelope, cada data. Isso é uma prova irrefutável, Blanche, ele disse, sua voz sem emoção, mas com um peso de autoridade. Eu segurei um dos cartões, os meus dedos traçando as palavras de um pai que eu acreditava ter me esquecido. As lágrimas, que eu havia jurado não derramar mais por causa dela, escorriam novamente, mas desta vez, eram lágrimas de luto pelo tempo perdido, por uma infância roubada, e pela crueldade calculista de uma mãe que havia escolhido esconder o amor em vez de cultivá-lo. Naquele momento, no meu antigo quarto, cercada pelo vazio e pelas evidências de uma traição silenciosa, a última esperança de qualquer reconciliação com minha mãe se dissolveu. Não era apenas o abandono físico no aeroporto, era a anulação sistemática de um amor paterno, a mutilação de uma relação, tudo orquestrado por ela. A raiva que antes queimava, agora era uma chama constante e gélida, alimentando a minha resolução. Eu estava pronta para mais. A descoberta dos cartões foi apenas o prólogo para o que viria a seguir. Judy Bennett, com sua calma profissional, não perdeu tempo. Blanche, precisamos verificar outros locais. Há registros que sua mãe pode ter escondido por aqui, ele instruiu, enquanto meu pai observava com uma seriedade renovada. Seguimos para o escritório de Richard, um cômodo imponente com uma mesa de mogno e estantes repletas de livros que pareciam nunca ter sido abertos. Foi lá, em uma gaveta trancada de uma escrivaninha secundária, que a próxima camada da farsa foi desvendada. Com a chave encontrada em um pequeno cofre escondido na parede, um achado de Angloria, que, em silêncio, parecia oferecer sua própria forma de apoio, Judith abriu a gaveta. Dentro, não havia joias ou dinheiro vivo,
mas sim pilhas de papéis meticulosamente organizados. Entre eles, meu pai e o advogado rapidamente identificaram extratos bancários e comprovantes de transferência. Cada documento era um soco, cada número uma ferida. Os comprovantes de depósitos mensais feitos por meu pai para Blanche em uma conta administrada por Karen estavam ali, ao lado de extratos daquela mesma conta. O dinheiro não foi gasto em minha educação, em minhas necessidades, ou em qualquer coisa relacionada a mim. Ele havia sido transferido, pouco a pouco, para outras contas em nome de minha mãe ou de despesas que claramente não eram minhas, viagens, compras de grife para vezes ela, até mesmo contribuições para o fundo fiduciário dos filhos de Richard. O valor total era astronômico, uma soma que eu nem conseguia conceber, desviada sistematicamente, ano após ano. Ao lado dos documentos financeiros, havia uma pasta fina com um timbre de escritório de advocacia. Era uma correspondência entre Karen e seus advogados, detalhando estratégias para negar o acesso do meu pai a mim. Eram petições, ordens judiciais de restrição que ela havia solicitado sob falsos pretextos, alegando que meu pai era uma ameaça à minha estabilidade emocional. Havia relatórios fabricados, mentiras escritas em papel timbrado. As palavras alienação parental flutuaram em minha mente, ditas em um tom sombrio por Judy Bennet. Minha mãe não apenas me roubou financeiramente, mas também de um relacionamento com meu pai, usando o sistema legal para sustentar suas mentiras. Ela tinha me isolado intencionalmente, construído uma barreira intransponível, não por meu bem, mas por seu próprio controle para manter a narrativa que lhe era conveniente. A indignação me consumiu, transformando a raiva em uma determinação gélida e inabalável. Enquanto Judy Bennet organizava as provas, meu pai me olhava com uma tristeza profunda. Ele não precisava dizer nada, seus olhos falavam da dor de anos de separação forçada. Foi naquele momento, no meio daquela casa que nunca foi realmente um lar, que a decisão se solidificou em mim. Eu precisava de um fechamento. Não para ela, mas para mim. Eu precisava cortar os laços, não com uma explosão de raiva, mas com a calma e a clareza que ela nunca demonstrou. Pedi um pedaço de papel e uma caneta. Minha mão tremia, mas não por medo ou incerteza. Era a trepidação de um passo definitivo. Comecei a escrever, cada palavra pesada com a dor do passado e a esperança do futuro. Não era uma carta para implorar amor ou pedir explicações, era um adeus. Um adeus à filha que eu fui sob sua tutela, à inocência que ela me tirou, e à esperança de uma mãe diferente. Eu escrevi sobre as mentiras que agora conhecia, a dor do abandono, mas também sobre a minha decisão de seguir em frente, de construir uma vida longe de sua influência tóxica. Não havia rancor, apenas fatos e uma declaração de independência emocional. Eu não a perdoava no sentido de esquecer, mas eu me libertava da prisão que ela havia construído. Era um ato de afirmação, um grito silencioso de liberdade. Ao dobrar a carta, senti um alívio imenso, como se um peso milenar tivesse sido tirado dos meus ombros. Entreguei-a a Judith Bennet, pedindo que ele garantisse que ela recebesse, mas não antes de eu já estar longe. Aquela carta não era para uma resposta, era o meu ponto final. Ao deixar a mansão, o sol, que antes parecia cinzento, agora brilhou de forma diferente. Não havia mais a sombra da mentira me seguindo. Eu tinha meu pai ao meu lado, as provas irrefutáveis de sua inocência e da crueldade de minha mãe, e, mais importante, eu tinha a mim mesma. Eu estava livre de uma vida de enganos, e, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava respirando o ar puro de uma escolha que era verdadeiramente minha. Aquele era o fim de uma ilusão, e o início da minha realidade. A calmaria que se seguiu à partida daquela mansão foi um bálsamo para a alma ferida, mas não durou muito. Os primeiros dias em Seattle foram um refúgio de paz, preenchidos por conversas suaves com meu pai e pela promessa de um novo começo. Eu sentia uma leveza que não conhecia há anos, como se o ar que respirava fosse mais puro. No entanto, eu sabia que a quietude era frágil, um intermezzo antes da inevitável tempestade, e ela não demorou a chegar. Exatamente 3 dias após o nosso retorno e a entrega da minha carta por Judy Bennet, o telefone do meu pai começou a tocar incessantemente com um número desconhecido. Ele me olhou, e eu sabia que era ela. Quando o número persistiu em chamadas e, em seguida, migrou para mensagens de texto agressivas, não havia mais dúvidas. Minha mãe havia retornado de Bali, e a fúria dela explodiu como um vulcão adormecido. As mensagens chegavam em rajadas, uma enxurrada de palavras que pareciam querer me despedaçar. Como você pode fazer isso comigo, Blanche? Uma delas dizia, com a pontuação raivosa de quem digitava furiosamente. Eu te dei tudo, sacrifiquei minha vida por você, e é assim que você me paga? Me abandonando por aquele homem que nos deixou? Outras eram mais manipuladoras, tentando semear culpa e dúvida. Seu pai sempre foi um egoísta, ele só está fazendo isso para me machucar.
Você é apenas uma ferramenta nas mãos dele. Você não tem ideia do que é viver sem amor. Eu te amo, Blanche, e você está cometendo o maior erro da sua vida. Volte para casa. Eu as lia com um misto de náusea e uma nova, gélida clareza. As palavras que antes teriam me mergulhado em um abismo de culpa, agora pareciam vazias, desprovidas de seu poder manipulador. Era como se a máscara de amor maternal que ela usava tivesse finalmente caído, revelando a fez fria e egoísta que se escondia por trás dela. A nova força que eu havia encontrado não era apenas uma armadura, era uma bússola. Ela me guiava para longe da toxicidade de sua voz, para um lugar onde a verdade residia. Meu pai, vendo meu rosto se contrair a cada notificação, sentou-se ao meu lado, pegando o telefone da minha mão. Você não precisa ler isso, Blanche. Eu cuido disso, ele disse, sua voz um porto seguro em meio à tempestade. Ele bloqueou o número dela no meu telefone e garantiu que Judith Bennett estivesse ciente da escalada de contato, preparando-se para as próximas etapas legais. Mas as mensagens, de alguma forma, sempre encontravam um caminho, seja através de números diferentes, de e-mails, ou até mesmo através de Richard, que me enviou uma única mensagem seca. Sua mãe está fora de controle. Faça o que puder para acalmá-la. Foi nesse período turbulento que a Draela Norvilson entrou em minha vida. Uma psicóloga especializada em trauma e abandono na adolescência, ela foi uma luz orientadora. Nas nossas sessões, em seu escritório com vista para as águas calmas de Puget Sound, ela me ensinou a desvincular as palavras de minha mãe da minha própria identidade. As palavras dela não definem quem você é, Blanche. Elas definem quem ela é, Adra. Wilson me explicava, com sua voz suave e empática. Sua mãe está projetando a própria dor e raiva em você. O que ela diz é sobre ela, não sobre você. Aprendi a visualizar um escudo invisível, a deixar as palavras venenosas ricochetearem sem me atingir. Quando uma nova mensagem de ódio ou manipulação chegava, em vez de sentir o nó na garganta, eu respirava fundo. Eu me lembrava das evidências, das cartas que ela escondeu, do dinheiro que ela desviou, e da frieza com que ela me abandonou no aeroporto. Essa nova perspectiva me deu a coragem não apenas de ignorar, mas, em algumas ocasiões, de responder com uma firmeza que eu nunca soubera que possuía. Mãe, eu sei a verdade agora. Eu sei sobre as cartas, sobre o dinheiro, sobre como você me afastou do papai. Não vou mais ser sua vítima, eu digitei uma resposta concisa a uma de suas tentativas de me culpar. Vou seguir em frente com a minha vida. Por favor, não entre mais em contato. Foi uma resposta curta, mas cada palavra era uma declaração de independência, uma barreira que eu estava erguendo entre nós. Não houve arrependimento ao enviar. A libertação foi quase palpável. O apoio do meu pai foi inestimável. Ele não tentou preencher o vazio deixado pela minha mãe, mas me ofereceu uma base sólida de amor incondicional e respeito. Ele me ouvia sem julgamento, me dava espaço para sentir minha raiva e minha tristeza, e me lembrava constantemente do meu valor. Você é uma menina forte, Blanche. Mais forte do que ela jamais será, ele me dizia, seus olhos azuis cheios de orgulho. Com a ajuda da Dra. Wilson e o amor do meu pai, eu estava aprendendo a navegar pela tempestade, não me afogando nas águas turbulentas, mas construindo meu próprio barco para um futuro mais seguro e verdadeiro. Aquele período de mensagens furiosas foi um teste, mas, em vez de me quebrar, ele apenas solidificou a minha determinação de me erguer, mais forte e mais inteira. Minha mãe, aparentemente incapaz de aceitar que suas palavras não mais me atingiam, decidiu que precisava de uma exibição mais dramática. Menos de uma semana depois da minha última e firme resposta, a Dra. Wilson já havia me preparado para a possibilidade de uma escalada, e eu estava grata por isso. Lembro-me bem daquela manhã. O sol da primavera entrava pelas janelas amplas da mansão de meu pai, mas a sensação de paz foi subitamente quebrada pelo som de um carro de luxo parando bruscamente na entrada. Meu pai, que lia o jornal na sala de estar, olhou para mim, seus olhos azuis transmitindo uma mistura de preocupação e um aviso silencioso. Judith Bennett, que já estava em casa revisando alguns documentos legais, apareceu na sala, sua presença calma e autoritária adicionando uma camada de segurança. A campainha tocou com uma insistência furiosa, e meu pai gesticulou para que a empregada não abrisse. Ele mesmo foi até a porta, seguido por Judith. Eu o segui de perto, o coração batendo forte, mas com uma estranha sensação de clareza. Ali estava ela, minha mãe, Karen. Não era Karen glamourosa de baile, mas uma mulher com o rosto contorcido pela raiva e os olhos vermelhos, talvez de choro ou de exaustão. Ela vestia um conjunto caro, mas seu semblante estava desgrenhado, e a imagem de si mesma que ela tanto prezava parecia ter se desfeito em sua fúria. Blanche! Ela gritou, sua voz aguda ecoando no hall de entrada. Como você pode fazer isso comigo?
Você vai voltar para casa agora mesmo, mocinha. Ela tentou se aproximar, mas meu pai se interpôs, sua figura alta e firme bloqueando a passagem. Karen, você não tem o direito de vir aqui e gritar com minha filha, ele disse, sua voz controlada, mas com uma severidade que eu raramente ouvia. Ela o ignorou, seus olhos fixos em mim, cheios de uma falsa súplica e uma rara fúria. Sua avó, a mãe dele, está doente. Ela está hospitalizada. Você não se importa com a família? Ele não se importa com você, Blanche. Ele só está te usando para me machucar. Ela jogou um novo cartão, uma nova mentira, uma nova tentativa de manipulação. Mas suas palavras não tinham mais o poder de me abalar. Eu a encarei, a frieza de sua estratégia clara como a água. Foi Judith Bennet quem quebrou o silêncio tenso. Senhora Karen, a senhora está ciente de que está em propriedade privada e que suas ações podem configurar assédio. Sua voz era como gelo, cortando a histeria de minha mãe. Minha mãe se virou para o advogado, chocada. Assédio? Eu sou a mãe dela. Eu tenho o direito de vê-la. Ele está virando minha filha contra mim. Naquele momento, algo estalou dentro de mim. Toda a terapia, as conversas com meu pai, a dor das cartas escondidas e do dinheiro desviado, tudo se consolidou em uma força inabalável. Não, mãe, eu disse, minha voz surpreendentemente calma e firme, as palavras saindo como dardos precisos. Ninguém está me virando contra você. Você fez isso sozinha. Ela cambaleou para trás, a expressão de raiva se transformando em uma mistura de surpresa e ferimento. O que você está falando, Blanche? Eu sempre te amei. Eu sempre fiz o melhor para você. Amar? Eu repeti, a ironia mordaz na minha voz. É amor esconder as cartas e presentes que meu pai me enviou por anos? É amor desviar o dinheiro que ele me mandava para minha educação e fingir que éramos pobres? Minha voz subiu um pouco, mas permaneceu controlada. É amor me deixar sozinha no aeroporto com $200 e nenhuma chave, enquanto você e sua nova família voavam para Bali. Os olhos dela se arregalaram, e ela tentou gaguejar uma resposta. Eu. Você tem o suficiente de roupas. E o dinheiro? Era para suas despesas gerais. Você não entende o quanto era difícil para mim. Difícil. Eu retruquei, sentindo a força das verdades que eu estava lançando. Difícil é descobrir que a sua mãe mentiu sobre tudo, que ela me manipulou, que ela roubou um pai de mim por anos, apenas para se beneficiar? Você não fez isso por mim, mãe. Você fez isso por você, por sua nova vida luxuosa, por Richard. Eu gesticulei para as evidências que Judith havia fotografado. Nós temos as provas, mãe. As cartas, os documentos financeiros, as ordens judiciais que você forjou para me afastar dele. Você não pode mais mentir. Ela olhou para meu pai, depois para Judith Bennet, seus olhos desviando. Incapazes de manter contato. Sua postura se encurvou, e a fúria anterior se transformou em uma patética tentativa de vitimização. Vocês estão todos contra mim. Ele te encheu a cabeça. Eu sou sua mãe. Você não sabe o que está fazendo. Mas suas palavras, antes tão poderosas para me enredar na culpa, agora pareciam vazias, sem eco. Eu não sentia nada além de uma profunda tristeza por ela, e uma libertação por mim. A fortaleza de suas mentiras, que um dia me aprisionou, agora estava desmoronando diante dos meus olhos, e ela, a rainha do seu próprio castelo de farsa, estava sozinha entre os escombros. Eu estava ali, em pé, forte e inteira, não mais a menina abandonada, mas a mulher que havia encontrado sua voz. A patética tentativa de vitimização de minha mãe foi abruptamente interrompida pelo som de uma nova voz vinda de trás dela, cortando o ar tenso como uma faca afiada. Karen, o que está acontecendo aqui, Richard? Ele estava ali, parado na porta aberta que dava para a entrada, sua postura rígida e o rosto contorcido por uma mistura de vergonha e irritação. Ele não vestia um terno impecável como Judy Bennet ou meu pai, mas sim roupas casuais de alto padrão, como se tivesse sido arrancado de seu lazer. Seus olhos varreram a cena, fixando-se no rosto vermelho de minha mãe, no meu pai e no advogado, depois em mim, antes de endurecerem. Minha mãe se virou, a surpresa misturada ao medo em seu rosto, como uma criança pega em flagrante. Richard. O que você está fazendo aqui? Eu só estava conversando com Blanche. Sua voz, antes aguda e histérica, agora era um balbuceio fraco, quase implorante. A força que ela exibia momentos antes se desfez, revelando uma fragilidade surpreendente. Richard deu um passo à frente, ignorando a patética tentativa de minha mãe de suavizar a situação. Ele parou ao lado dela, mas não a tocou. Conversando? Parece mais que você está causando uma cena, Karen. E eu não permito isso.
A voz dele era fria, calculista, desprovida de qualquer afeto. Era a voz de um homem lidando com um problema, não com uma esposa. Eu recebi uma ligação. E o que eu vejo aqui é inaceitável. Você não tem permissão para fazer esse tipo de escândalo na propriedade de outra pessoa. Minha mãe tentou argumentar, seus olhos buscando em Richard algum apoio que não veio. Mas Richard é a nossa filha. Ele está virando contra mim. Richard suspirou profundamente, como se a situação toda fosse um fardo insuportável para ele. Karen, já discutimos isso. Blanche tomou uma decisão. E suas ações, neste momento, apenas confirmam que ela fez a escolha certa. A última frase foi um golpe final, não apenas para minha mãe, mas para a última ilusão que ela pudesse ter sobre o relacionamento deles. Agora, é melhor você ir. Eu não quero mais problemas. Ele gesticulou em direção ao carro dela com um movimento seco da cabeça. A face de minha mãe empalideceu. A raiva se dissipou, substituída por um desamparo chocante. Ela olhou para Richard, depois para mim, depois para o chão, como se estivesse procurando por uma saída que não existia. Era evidente que a riqueza e o status de Richard não eram apenas um luxo, mas o alicerce de sua nova identidade, e a dependência dela em relação a ele era tão profunda quanto a sua busca por aceitação social. Sem o endosso dele, sem a proteção dele, ela era apenas Karen, a mulher que havia perdido tudo por suas próprias escolhas. Aquele homem frio e distante, que eu via como uma fonte de meu sofrimento indireto, agora era o carcereiro silencioso de minha mãe, e ela, a prisioneira voluntária. Ela murmurou algo inaudível, um resmungo de derrota, e sem mais uma palavra, ou um último olhar para mim, virou-se e saiu, seus ombros caídos, a imagem de si mesma completamente desfeita. Richard a seguiu, garantindo que ela entrasse no carro e partisse, sem sequer nos cumprimentar ou se desculpar pela intrusão. A porta da mansão se fechou, e um silêncio pesado desceu sobre nós. O ar parecia mais leve, purificado de uma toxicidade que havia pairado por anos. Minha antiga relação com minha mãe, marcada por mentiras, manipulação e abandono, não era mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz que começava a se fechar. As palavras de Richard, a forma como ele havia dispensado, revelaram a natureza superficial de sua união e, mais importante, o fim de qualquer poder que minha mãe pudesse ter sobre mim. Não havia mais laços a serem cortados, apenas o vazio de uma conexão que nunca foi verdadeira. Eu estava livre. O silêncio que se instalou na mansão após a partida humilhante de minha mãe não foi de paz, mas de uma expectativa tensa. Era como se o ar estivesse carregado com as reverberações de tudo o que havia sido dito e não dito, esperando pelo próximo movimento. Meu pai me abraçou, um aperto firme que prometia segurança, e Judith Bennet assentiu com um ar de finalidade, como quem sabia que o confronto era apenas uma etapa de um processo muito maior. Levou apenas mais algumas semanas para que o tribunal formalizasse o que meu coração já sabia: a custódia total foi concedida ao meu pai. O processo foi mais rápido e menos doloroso do que eu imaginara, graças às evidências irrefutáveis que Judith havia coletado. As cartas escondidas, os extratos bancários que detalhavam o desvio de fundos e os documentos legais falsificados de minha mãe foram provas contundentes de seu padrão de manipulação e abandono. Não houve um julgamento dramático, apenas uma audiência formal onde os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva. Quando o juiz proferiu a decisão, senti um estranho misto de alívio e tristeza. Era o fim de um capítulo, um fechamento legal para uma ferida emocional. Meu pai me apertou a mão, um sorriso gentil em seus lábios, e eu soube que, finalmente, a vida que me havia sido roubada estava sendo devolvida. Com a papelada resolvida e a autoridade legal estabelecida, o próximo passo, crucial e mais assustador, era a cura interior. Eleanor Wilson, que já havia me auxiliado durante a enxurrada de mensagens de minha mãe, intensificou nossas sessões. Seu consultório, com grandes janelas que emolduravam a vista do Puget Sound, tornou-se meu santuário. No início, eu estava hesitante, sentindo que meus sentimentos eram um emaranhado complexo demais para serem desfeitos. Mas a Dra. Wilson tinha uma paciência infinita e uma forma de me fazer sentir segura, como se cada palavra que eu dizia fosse validada e compreendida. As primeiras sessões focaram em validar minha dor. Blanche, o que você passou não foi um mero desentendimento familiar. Foi um abandono. E o abandono deixa marcas profundas, ela explicava, sua voz suave, mas firme. Ela me incentivou a falar sobre o aeroporto, sobre a frieza de minha mãe, sobre a sensação de vazio e pânico. Eu descrevi as horas em que me senti completamente sozinha, e ela apenas ouvia, ocasionalmente me guiando com perguntas gentis. Onde você sente essa dor no seu corpo, Blanche? Descreva-a. Ela me ensinou a identificar as sensações físicas da ansiedade e da tristeza, a não fugir delas, mas a reconhecê-las como parte do processo.
Ela me deu exercícios simples, mas poderosos. Um deles era escrever em um diário sobre meus sentimentos sem censura. Não para mostrar a ninguém, mas para mim mesma, uma forma de despejar a raiva, a tristeza e a confusão no papel. Outro era a técnica de aterramento, onde eu me concentrava em 5 coisas que podia ver, 4 coisas que podia tocar, 3 coisas que podia ouvir, 2 coisas que podia cheirar e uma coisa que podia saborear, para me trazer de volta ao presente quando as memórias opressivas ameaçavam me engolir. O estabelecimento de limites saudáveis era outro pilar da terapia. A Drailson me ajudou a entender que limites não eram punição, mas autocuidado. Ela me explicou que eu tinha o direito de proteger meu espaço emocional, e isso incluía como eu pensava sobre minha mãe, e como eu responderia, ou não responderia, a futuras tentativas de contato, caso ocorressem. Não é sobre odiá-la, Blanche. É sobre se proteger. É sobre escolher o que você permite entrar na sua vida. Ela me dizia. Gradualmente, comecei a processar a dor e a raiva de forma mais construtiva. Em vez de permitir que a raiva me consumisse, aprendi a usá-la como uma ferramenta para entender o que eu não queria em minha vida e como eu queria ser tratada. A dor do abandono não desapareceu magicamente, mas se transformou. De um poço sem fundo de desespero, ela se tornou uma fonte de empatia e compreensão para o sofrimento alheio. Eu comecei a enxergar que a fragilidade de minha mãe, sua necessidade de aprovação e sua incapacidade de amar incondicionalmente, eram sintomas de suas próprias cicatrizes. Não era uma desculpa, mas uma perspectiva que me permitia separar a pessoa do ato e, mais importante, me libertar da necessidade de sua aprovação. A terapia não era uma solução rápida, era uma jornada. Mas com cada sessão, com cada exercício, senti um pedaço do meu eu verdadeiro ser reconstruído. Eu estava aprendendo a confiar novamente primeiro em mim mesma, depois na segurança do amor incondicional de meu pai, e na sabedoria da Drailson. O peso em meus ombros diminuía, e a promessa de uma vida nova, cheia de propósito e de amor genuíno, começava a brilhar mais intensamente no horizonte. Eu estava no caminho para ser uma Blanche mais forte, mais resiliente e, acima de tudo, livre. Com a custódia legal formalizada e a Drailson plantando as sementes da cura em meu espírito, o caminho se abriu para que eu pudesse, finalmente, começar a construir a vida que eu merecia. A leveza que sentia não era apenas a ausência da dor antiga, mas a presença de uma nova esperança, uma tela em branco aguardando ser preenchida em cores vibrantes. Eu estava pronta para dar o próximo passo, para transformar a resiliência aprendida em uma existência real e palpável. A primeira dessas cores vibrantes foi a Northwood Academy, a escola particular em Seattle onde meu pai me matriculou. Longe do ambiente superficial e muitas vezes hostil da escola que frequentava na antiga cidade, a Northwood era um oásis de curiosidade e acolhimento. Os prédios de tijolos antigos, envoltos por uma vegetação exuberante, e as salas de aula modernas com vistas para o verdejante campus, ofereciam um contraste gritante com a opulência fria da mansão de Richard. Os professores pareciam genuinamente apaixonados pelo que ensinavam, e os colegas, embora muitos viessem de famílias abastadas, não exibiam a ostentação vazia que eu havia testemunhado com Olivia e Jackson. Aqui, o valor não era medido pela marca da roupa ou pelo destino das férias de inverno, mas pela inteligência, pela bondade e pela paixão que cada um trazia. Demorei um pouco para me abrir. A desconfiança era uma sombra persistente, um mecanismo de defesa que se tornara parte de mim. Eu observava os outros, analisando suas interações, sempre à procura de um sinal de falsidade. Mas a gentileza sutil de alguns colegas começou a perfurar essa armadura. Sarah, com seus cachos ruivos e um riso contagiante, me convidou para o clube de leitura, onde debatíamos clássicos e descobertas modernas com igual entusiasmo. Mark, um rapaz estudioso com óculos grandes e um humor seco, me ajudou em um projeto de história, mostrando uma paciência em comum. Lentamente, encontrei meu lugar. Almoços no pátio, onde as conversas fluíam naturalmente, discussões acaloradas sobre filosofia na biblioteca, idas ao cinema nos fins de semana, acompanhadas de baldes de pipoca e risadas sinceras. Não era um turbilhão social, mas uma rede de apoio genuína, pessoas que viam a Blanche por trás da história de abandono, e aceitavam a Blanche inteira. Fora da escola, a vida com meu pai florescia em ritmos suaves e significativos. Nossas manhãs começavam com ele me levando para a escola, conversas sobre o dia que se iniciava, ou simplesmente o silêncio confortável de sua presença. À noite, jantávamos juntos na longa mesa de jantar da mansão, que antes parecia fria e formal, mas que agora se enchia com a sua voz e as minhas histórias do dia. Ele me ensinava sobre o seu trabalho, sobre os desafios de ser um CEO, mas também compartilhava lembranças da sua própria infância, da sua paixão por livros e pela natureza. Descobri um homem multifacetado, com uma profundidade e um amor incondicional que minha mãe sempre escondeu de mim.
Construímos novas tradições, as noites de sexta-feira com pizza e filmes, as caminhadas de domingo pela orla, e a leitura de um capítulo de um livro juntos antes de dormir. Cada um desses momentos era um tijolo na reconstrução do nosso laço, um lembrete do que havia sido roubado e agora estava sendo recuperado. Ainda mais emocionante foi conhecer a família paterna. Meus avós, um casal idoso de olhos doces e braços abertos, me receberam em sua casa aconchegante, cheia do cheiro de biscoitos recém-assados e retratos de família. Não havia perguntas intrusivas, apenas um acolhimento caloroso e sincero. Encontrei primos e primas que, imediatamente, me incluíram em suas brincadeiras e conversas, como se eu nunca tivesse estado ausente. Descobri que tinha uma tia que era artista, e um tio que adorava cozinhar, e que todos tinham uma história e um lugar especial para mim. Era uma família que eu não sabia que existia, um tesouro escondido que se revelou em seu tempo. Em cada risada compartilhada, em cada abraço apertado de meus avós, em cada conselho gentil do meu pai, em cada nova amizade verdadeira, senti a sensação de pertencimento, algo que a mansão de Richard nunca pôde me oferecer. Pela primeira vez em anos, senti que não era uma estranha, uma intrusa, ou um fardo. Eu era Blanche, amada e valorizada por quem eu realmente era, e não por quem eu deveria ser ou por qual papel eu deveria desempenhar. Seattle, com suas montanhas enevoadas e o cheiro salgado do oceano, não era apenas uma nova cidade, era o lar que eu nunca soube que procurava, um lugar onde eu podia florescer, longe das sombras do passado, abraçando a luz de um futuro que finalmente me pertencia, um futuro onde o amor era abundante e incondicional. Com o coração preenchido pela segurança desse novo lar e o amor que me envolvia, a ideia de um futuro que me pertencia não era mais um sonho distante, mas uma tela em branco esperando por meus traços. As feridas, embora ainda ali, tinham se tornado cicatrizes que contavam uma história, e essa história me impulsionava para um propósito. Decidi que não queria apenas viver, queria fazer a diferença, especialmente para aqueles que, como eu, um dia se sentiram perdidos na tempestade do divórcio e do abandono. Era uma vocação nascida da dor, mas moldada pela resiliência. A transição para a universidade foi um passo natural nessa jornada. Escolhi a psicologia, para entender a complexidade da mente humana e os mecanismos do trauma, e o direito da família, para compreender as estruturas que governavam as vidas de crianças em situações vulneráveis. As aulas eram intensas, mas cada leitura, cada debate, cada estudo de caso ressoava profundamente em mim. Eu era mais do que uma estudante, era alguém buscando respostas para as perguntas que a minha própria vida havia levantado. Lembro-me de noites passadas na biblioteca, mergulhada em livros sobre apego e desenvolvimento infantil, sentindo uma conexão visceral com os conceitos que explicavam o meu próprio passado. Wilson continuou sendo um pilar de apoio, e nossas sessões ocasionais me ajudavam a conectar a teoria com a minha experiência pessoal, transformando a dor em conhecimento e a empatia em força. Minha experiência pessoal se tornou a minha maior ferramenta. Durante os estágios e voluntariados, eu me vi refletida nos olhos assustados de crianças cujos pais se digladiavam nos tribunais, nos adolescentes confusos com a lealdade dividida, e nos jovens que se sentiam invisíveis em meio à dor familiar. Eu sabia exatamente como era o silêncio ensurdecedor de um lar dividido, o peso de palavras não ditas e o anseio por um porto seguro. Não era sobre contar a minha história, mas sobre a sensibilidade que ela me dava. Eu conseguia ler as entrelinhas, entender os medos não expressos, e oferecer um espaço onde eles se sentissem ouvidos e, acima de tudo, validados. Era uma sensação incrível, quase um chamado, sentir que cada passo da minha jornada, por mais doloroso que tenha sido, me preparava para ser essa ponte, essa voz para os que não tinham voz. Não me contentei apenas em ouvir, queria agir. Comecei a desenvolver projetos e programas que pudessem ser implementados nos tribunais de família, com um foco incisivo no bem-estar infantil. Minhas propostas iam desde grupos de apoio supervisionados para crianças e adolescentes, onde pudessem expressar seus sentimentos de forma segura, até protocolos para juízes e advogados que priorizassem a estabilidade emocional dos menores durante os processos de divórcio. Trabalhei incansavelmente em meu projeto de tese sobre os efeitos a longo prazo da alienação parental, utilizando não apenas a pesquisa acadêmica, mas também as observações de campo e, sim, do eco da minha própria experiência. Vê-los ganhar forma, ser discutidos e, em alguns casos, até adotados em fases piloto, era uma recompensa que superava qualquer glória pessoal. A cada pequeno avanço, eu sabia que estava honrando a criança que um dia fui, garantindo que outras não tivessem que trilhar um caminho tão solitário. No entanto, o propósito mais profundo que encontrei não estava apenas nas minhas conquistas acadêmicas ou profissionais, mas em uma compreensão mais íntima de mim mesma e do mundo. Era a percepção de que o perdão, aquele conceito evasivo e muitas vezes mal compreendido, não era um endosso das ações de minha mãe. Não era sobre apagar o que havia acontecido, ou minimizar a dor que ela me causou.
O perdão era, antes de tudo, uma libertação pessoal. Era soltar a corda que me prendia à amargura e ao ressentimento, permitindo-me avançar sem o peso daquele passado me arrastando. Com a ajuda da terapia e da clareza que o tempo e a distância trouxeram, eu comecei a enxergar minha mãe não como a vilã inflexível da minha história, mas como uma mulher falha, presa em suas próprias inseguranças e na sua busca desesperada por aceitação e segurança financeira. Eu entendi que sua incapacidade de amar incondicionalmente, de ser a mãe que eu precisava, não era um reflexo do meu valor, mas de suas próprias limitações. Esse entendimento não a absolvia, mas me absolvia da necessidade de sua aprovação, da espera por um arrependimento que talvez nunca viesse. Eu a perdoei não por ela, mas por mim. Para libertar meu coração da raiva corrosiva e abrir espaço para o amor, a alegria e a paz que meu pai, minha nova família e meus amigos trouxeram para minha vida. Foi a maior e mais profunda cura de todas. Essa cura, a libertação do rancor, abriu espaço para um ato final de fechamento, um último sussurro no vendaval que foi minha infância. Anos se passaram desde o confronto na mansão de meu pai, desde o turbilhão legal e as primeiras sessões de terapia. Agora, uma mulher adulta, com meu próprio caminho trilhado e um coração mais sereno, sentei-me para escrever uma última carta à minha mãe. Não era uma súplica, nem uma acusação furiosa, mas uma declaração de paz, para ela e, sobretudo, para mim. Peguei uma caneta, a mesma que usava para assinar documentos importantes em meu trabalho. As palavras fluíram com uma clareza que só o tempo e a distância podem trazer. Comecei abordando a compreensão, algo que a Drail Wilson me ensinou a cultivar. Mãe, eu entendo que você estava em sua própria luta, buscando segurança e um lugar no mundo. Entendo que suas escolhas foram feitas a partir de suas próprias dores e medos. Não era uma desculpa, mas uma tentativa de ver a pessoa por trás das ações que me feriram. Em seguida, veio a firmeza, mas eu também aprendi a verdade sobre o que aconteceu. Sobre as cartas, o dinheiro, o abandono no aeroporto, essas ações tiveram consequências profundas em minha vida. Eu precisei construir minha própria estrada para a cura, e essa estrada me levou para longe de você. Finalizei a carta com uma declaração de independência: não guardo rancor, mas escolho proteger minha paz e a vida que construí. Desejo-lhe o bem, mas nossa história, como mãe e filha, chegou ao fim para que eu pudesse viver a minha. Esta é a minha despedida. Não esperei resposta. Não havia necessidade. A carta era a minha libertação final. A vida seguiu, tecendo um tapete de momentos preciosos e um amor que eu jamais imaginara ser possível. Conheci Ita na faculdade, um homem de riso fácil e olhos gentis que me ensinou o que era parceria verdadeira. Nos casamos em um pequeno jardim à beira-mar, com meu pai radiante ao meu lado, e minha família paterna, que se tornou o meu porto seguro, celebrando conosco. Depois, vieram nossos filhos, Lucas e Clara, que preencheram minha vida com uma alegria barulhenta e incondicional. Cada vez que os abraço, que os ouço rir, ou que os ajudo a navegar por suas pequenas tristezas, sinto um propósito profundo. Eu me esforço para ser a mãe que eu sempre quis ter, presente, honesta e que ama sem reservas, garantindo que eles se sintam vistos e valorizados em cada passo de suas jornadas. Nossa casa, cheia de livros, risadas e o cheiro de comida caseira, era o lar que eu havia sonhado, um refúgio de amor e aceitação. As lições que aprendi foram muitas, e vieram de ambos os lados da minha história. De meu pai, absorvi a força da integridade, a importância da presença e do amor incondicional, a capacidade de reconstruir e de ser um pilar de apoio inabalável. Ele me ensinou que o verdadeiro sucesso não está na riqueza, mas na retidão do caráter e na profundidade dos relacionamentos. De minha mãe, embora através de uma lente dolorosa, aprendi sobre as consequências da desonestidade, da manipulação e do abandono. Ela me mostrou o que não se deve fazer, forçando-me a desenvolver uma resiliência interna e uma capacidade de discernimento que me serviram bem na vida e na minha carreira. A dor que ela me causou se transformou em uma poderosa empatia, alimentando minha paixão por ajudar crianças em situações semelhantes. Olho para trás, para aquela menina de 15 anos perdida no aeroporto, e vejo a longa jornada que a transformou. O abandono me moldou, sim, deixou cicatrizes, mas também me forjou em uma mulher mais forte, mais consciente, paradoxalmente, mais capaz de amar. Não me definiu como vítima, mas como sobrevivente, como alguém que encontrou sua voz e seu propósito em meio ao caos. Minha história não é sobre o que me tiraram, mas sobre o que eu reconstruí. É sobre a descoberta de que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, há sempre uma mão estendida, uma nova família a ser encontrada, e a capacidade inata de transformar a dor em uma força inspiradora. Eu sou Blanche, uma mãe, uma esposa, uma advogada dedicada à proteção das crianças, e uma mulher que, apesar de tudo, escolheu o amor e a liberdade.